Fala pessoal, bem-vindo ao Básico da Bolsa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre candles. É de fundamental importância para qualquer investidor saber o que são os candles, como ler um candle, como identificar um preço de abertura, fechamento, mínima e máxima neles. Porque um candle é verde ou vermelho. Mas antes, eu não posso esquecer de dar um recado para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse conteúdo. Isso ajuda o canal a crescer e ajuda novas pessoas que tenham dúvidas semelhantes à de vocês a encontrarem esse conteúdo. Voltando ao tema do que são os candles, minha definição para essa pergunta é a seguinte: candles são formas gráficas de representar oscilações de preço em um determinado período. Sim, pessoal, é simples assim a definição de candles. Deixa eu repetir para vocês. Candles são formas gráficas de representar oscilações de preço em um determinado período. Nós podemos montar candles com qualquer coisa que tenha oscilação de valores. Esses candles podem ser formados em 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Para ilustrar o que eu disse para vocês, vamos para a feira. Sim, isso mesmo. O modo mais simples de ilustrar isso é com preços das frutas nas feiras. Nós sabemos que durante a feira, o preço das frutas oscilam para cima e para baixo. Nesse exemplo, vamos utilizar o preço da dúzia da laranja. Imagine que a feira se inicia às 9 da manhã. Nesse período, o preço da dúzia está cotado em R$ 5,00. Já às 10 horas, quando começa a dar um movimento, o feirante para aproveitar essa maior quantidade de pessoas e muda o preço para R$ 6,00. Aí, no período do meio-dia, que é um horário onde as pessoas estão almoçando, se preparando o almoço e não vão para a feira, o feirante resolve mudar o preço da dúzia para R$ 4,50. Até aqui nós já tivemos 3 mudanças de preço. 1 hora da tarde, o feirante percebe que está aumentando novamente o movimento e altera o preço da dúzia para R$ 6,50, com a ideia de vender o produto mais caro. Já perto do final da feira, às 14 horas, ele resolve baixar o valor para R$ 5,50. E no final da feira, para queimar o estoque de vez, ele volta o preço para R$ 5,00. Bem, agora que nós temos todos esses preços da dúzia da laranja durante esse dia de feira, vamos consolidar as informações. O preço de abertura foi R$ 5,00 às 9 da manhã. Meio-dia, nós registramos o preço mínimo que estava sendo vendida a dúzia, foi R$ 4,50. Já o preço máximo registrado foi R$ 6,50 às 13 horas. E o preço de fechamento foi às 15 horas em R$ 5,00, por coincidência, o mesmo preço de abertura. Agora, vamos entender um conceito importante que é referente às cores dos candles. Normalmente, nós vemos candles na cor verde e vermelha. Mas qual que é a regra para isso? A regra é a seguinte: candle não tem uma norma de cor. Nós colocamos verde e vermelho para diferenciar o preço acima do preço de abertura e o preço abaixo do preço de abertura. Não, mas como assim? Vamos montar uma régua com os valores da dúzia da laranja para ficar mais fácil a compreensão. Se o preço estiver acima do preço de abertura, o candle fica verde. Já se o preço estiver abaixo do preço de abertura, o candle fica vermelho. Essa é uma regra para a coloração dos candles do mercado financeiro. Não estranhe em ver candles pretos e brancos. Isso porque, em ações, não temos preços negativos. O mínimo que uma ação pode chegar é 0, ou seja, normalmente associamos a cor vermelha em números negativos, mas isso não vale para as ações. Agora,
vamos ver como ficou os candles referente aos preços da dúzia da laranja de acordo com os horários de negociação. O preço de abertura foi em R$ 5,00, então temos apenas esse risco no gráfico. Acima desse risco o candle fica verde, abaixo desse risco o candle fica vermelho. Às 10 horas o preço estava em R$ 6,00, então nesse momento nós temos um candle verde. Imagine que os preços foram preenchidos até R$ 6,00. Já meio-dia o preço caiu para R$ 4,50, abaixo do nosso preço de abertura. Então nesse momento nosso candle ficou vermelho. Se você observar, vai ver que ficou uma linha até o valor de R$ 6,00. Isso demonstra que o preço chegou nesse valor. 13 horas o preço saiu de R$ 4,50 e foi para a máxima do dia, R$ 6,50. Veja que agora temos uma linha na parte inferior do candle. Às 14 horas temos o preço em R$ 5,50. É a representação da mínima e da máxima do dia através da linha no candle. E chegamos agora no último preço do dia, que foi o preço de fechamento, em R$ 5,00. O mesmo preço do valor da abertura. Mas se compararmos o primeiro candle do dia com o último candle, nós notamos uma grande diferença entre eles. No primeiro candle tinha apenas a variação inicial do preço. Já no último nós temos a variação do preço no decorrer do dia. Agora vamos ler o último candle e entender melhor o que ele representa. Se olharmos esse candle, podemos observar que o preço variou de uma extremidade para outra, mas no final não foi nenhum candle verde e nenhum candle vermelho, ele foi um candle neutro, porque o preço de abertura foi o mesmo de fechamento. Nós temos o preço de abertura em R$ 5,00, temos o preço da mínima do dia em R$ 4,50, o da máxima do dia em R$ 6,50 e o de fechamento novamente em R$ 5,00. Esse candle mostra a indecisão nos preços no final do dia. Para ficar mais prático, agora nós vamos para o gráfico treinar o que nós acabamos de aprender. Bom pessoal, vamos aqui fazer a aula prática aqui dos candles, né? Eu gosto de usar bastante o site da Investing, tá? Ele é um site gratuito, né, para montar cotas, para montar estudos de ações, né, para verificar o preço das ações. E no passado eu usava até um aplicativo, mas eu consegui me adaptar com o Investing, né? Então isso é um custo aí que a gente corta mensalmente, né? Vou pegar aqui então a ação da Itaúsa. Vamos dar uma olhada aqui nos candles, né? Então a gente vem aqui em gráfico técnico, que é um gráfico mais detalhado, e expande aqui esse gráfico. Quando a gente abre aqui a primeira vez, a gente tem um gráfico de linha, tá? Então vamos clicar aqui em Candles, tá? Pronto, agora a gente está no gráfico de Candles. E de cara, né, o que a gente começa a identificar aqui? Que os candles vermelhos, né, esses candles que estão vermelhos, ele significa que o preço de abertura é maior que o preço de fechamento, né? E os candles verdes, o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento. Então aqui a gente já consegue identificar o que a gente aprendeu na aula, né? Vamos pegar aqui um candle como exemplo, né? Deixa eu pegar aqui esse candle, colocar aqui uma seta identificando o candle que a gente vai trabalhar, né? Esse candle verde aqui, ó, grande, ó. Olha que candle bonito. Deixa eu dar um zoom nele. Vamos trabalhar com esse candle aqui. E o que a gente identifica nesse candle? Deixa eu colocar uma linha aqui. Eu quero colocar ela aqui embaixo, ó. Beleza. Ou seja, se esse candle está verde, o preço de abertura foi aqui embaixo. Ele é menor que o preço de fechamento. Então, onde que esse candle abriu? Em 10,56. Se a gente clicar em cima do candle, lá no... Deixa eu selecionar a linha aqui. Se você clicar aqui em cima no candle, do lado esquerdo, eu vou deixar marcado para vocês,
a gente tem O, H, L e C, né, que é Open, High, que é o mais alto, Low, que é o mais baixo, e C, que é o preço de fechamento, que é Closing. Então, esse candle ele abriu em 10,56, tá? Esse 10,56 também foi o preço mais baixo dele, foi a mínima do dia, né? E ele fechou aqui em 10,97. 10,97, isso mesmo, que é onde está essa outra linha, né? Se eu trouxer o gráfico aqui pro canto, vocês vão ver ali, ó. Isso, agora ficou legal. Então a gente tem o preço de abertura aqui embaixo e o preço de fechamento, né? E aqui esse rabisco é aquela questão da máxima do candle, né? Vamos pegar aqui um outro candle. Vamos pegar um candle vermelho. Deixa eu apagar esses estudos aqui. Eu vou pegar esse candle aqui, ó. Então, primeiro o que a gente nota? Que é um candle vermelho. Ou seja, o preço de abertura é maior que o preço de fechamento. Ele abriu aqui em cima. Deixa eu pegar a linha aqui. Ele abriu aqui em cima. Ele abriu em 11,84. Vou jogar ele aqui no canto que vai ficar mais fácil para vocês identificarem. Ele abriu aqui em 11,84. Ele fechou em 11,55. Deixa eu colocar a linha aqui, ó. 11,55. Se eu só colocar o mouse aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho ali, ó, Open, High, Low e Close, né? Então, ele abriu em 11,84, ele fechou em 11,55 e a mínima do dia foi 11,43. A mínima do dia é esse rabisco aqui, ó. Vamos posicionar aqui, ó. Essa linha aqui foi a mínima do dia. Vou colocar ela aqui numa cor vermelha. Então essa linha aqui foi a mínima do dia. Deixa eu só posicionar ela certinha aqui. Pronto. Então isso aqui é o que a gente aprendeu agora na aula dos candles, tá? Isso é muito importante porque quando vocês olham já o gráfico, né? Se eu expandir aqui, vocês já tiram várias conclusões, né? Se vocês forem parar para anotar, né? Nesses últimos dias a gente está tendo mais candle vermelho do que verde, ou seja, o preço da ação está caindo, tá? Quando a ação está subindo, a gente tem mais candles verdes do que vermelhos, né? Então, agora eu espero ter ajudado vocês a compreender, né? E sempre quando vê um gráfico, né, conseguir identificar de forma simples, né, o que está acontecendo com o preço, né, num determinado tempo, né, num determinado período. Vamos pegar esse último candle aqui do dia. Esse candle hoje é dia 18/2, né? Então esse é o último candle do dia, né? E o que a gente tem? A gente tem um candle negativo, né? O preço, onde o preço de abertura ele é maior que o preço de fechamento. Então ele até subiu, ele abriu, ele subiu aqui o candle, né? Se vocês forem ver, ó, o que aconteceu aqui, ó. Abriu, ele subiu, veio aqui na máxima do dia e depois ele caiu, por isso que ele ficou esse rabisco aqui, ó. Depois ele caiu, caiu, continuou caindo até o final do dia, até fechar na mínima do dia. Tá. Eu espero que esse vídeo ajude vocês bastante, né, a aprender como analisar os gráficos, até para fazer estudo para investir em ações. Nos próximos vídeos a gente ainda vai estar falando sobre tendências de alta, tendências de baixa, canal de alta, canal de baixa, média móvel, né? Então tem bastante conteúdo para passar para vocês, tá? Deixando um recado para vocês aqui, não se esqueçam novamente de se inscrever no canal, dar um like, ativar o sino para receber as notificações de novos vídeos, comentar e compartilhar esse conteúdo. Valeu, pessoal, muito obrigado.